Olá, amigos web espectadores. Está entrando no ar mais um TV Web Esporte. Comigo, Fábio Clóvis, com Pedro Balastas, como vai, Pedro? Tudo ótimo, Fábio. E Vitor Elias. Tudo tranquilo. A ideia é essa. E vamos começar falando da Série C. A primeira fase foi ao fim, chegou ao fim da primeira fase com os seguintes resultados, né? O grupo 11 teve o Guarani batendo o Jaguaré por 2-1 e o Tupi vencendo o América. O América foi com o time reserva por 1-0. O América e o Guarani se classificaram, ambos com 10 pontos. O América venceu no saldo de gols por 3, o Guarani tinha 1. No grupo 12, Balu? No grupo 12, o Noroeste empatou por 2-2 com o Friburguense e o Volta Redonda perdeu em casa por 1-0 para o Rio Claro. E o Volta Redonda deve agradecer pelo empate do Friburguense porque conseguiu ficar em segundo lugar com 8 pontos e na primeira colocação veio o Rio Claro com 9. No grupo 14, Vitor? Pelo grupo 14, o Madureira perdeu por 2-1 para o Vila Nova em casa, um jogo só para cumprir a tabela, que o Madureira já estava eliminado. O Democrata empatou com o Juventus em 0-0. Se classificaram Democrata e Vila Nova em primeiro, ambos com 9 pontos, mas a diferença no saldo de gols. Agora, falando dos classificados, o grupo 21 terá o Atlético Goianiense, o América do Rio de Janeiro, Itumbiara de Goiás, por onde passou o saudoso Valdirã, e o Volta Redonda, aqui do norte do estado. E agora falando da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve os seguintes resultados. O Sport venceu de virada o Atlético Paranaense por 3-2. O Corinthians venceu o Goiás pelo placar mínimo, 1-0. O América de Natal foi derrotado em casa pelo Náutico por 5-1. O Juventude perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. O Santos derrotou o Flamengo por 3-0. O Cruzeiro derrotou o Internacional por 3-2. O Fluminense perdeu no Maracanã para o Palmeiras por 1-0. Paraná e Botafogo não saíram do 0-0. Vasco e Figueirense empataram por 2-2 e Grêmio perdeu para o São Paulo por 2-0. O Flamengo foi a Santos e foi derrotado na estreia do Joel Santana por 3-0, né, Vitor? A nação rubro-negra, mais uma vez, amanhece de cabeça inchada, né? O time tomou de 3, não jogou bem, mas já apresentou algumas melhoras. O time, essa semana, já treinou em tempo integral e está tocando melhor a bola. E o Joel ainda fez o favor de arrumar um encrenca no finalzinho, pediu para o time dar porrada. Foi infeliz e pode até pegar uma punição bastante pesada. De 1 a 2 anos, né? Ele pode ter de 1 a 2 anos, pode ser julgado. E o Souza também está nesse problema, vai ser julgado hoje pela agressão ao Tchepa. Não pode ficar aí sem o atacante Souza e até mesmo sem o natalino Joel Santana. O Fluminense também teve a mesma sorte do Flamengo, perdeu jogando em casa para o Palmeiras por 1-0, gol do Valdívia, um belo passe do Edmundo. E o jogo foi marcado pela bela atuação do Diego Cavalieri, pegou o pênalti, Somália displicente, recua a bola para o goleiro, ainda perdeu outro gol feito ali, quis dar um balãozinho do goleiro. Isso não se faz. Perdendo o jogo. Já sentindo um pouquinho de falta do Magrão. O Magrão, né? Eu acho que foi só para irritar ali, né? O ponto bom do jogo foi a volta do Maracanã, reaberto depois do PAN, depois de algum tempo, né? O Flamengo agradece também, né? Porque agora acho que ele vai voltar a jogar. Vai poder voltar a jogar. E o Botafogo foi ao Paraná enfrentar o time da casa e não passou de um 0-0 com a equipe local, né, Paulo? É verdade, Fábio. Engraçado porque Dodô voltou a jogar junto com o André Lima. Aí tem uma pessoa que fosse um massacre. Mas acabou... Os dois juntos já tem quase mais gol que o Flamengo já fez no Brasileiro. E acontece que saiu no 0-0, é meio irônico isso acontecer, justamente quando os dois maiores atacantes assim, que estão mais em voga no campeonato, estão jogando juntos, trava alguma coisa ali. Eles acabaram perdendo a liderança depois de 10 rodadas, 2 meses, que agora está com 32, o Botafogo, e São Paulo foi para 34. Mas o Botafogo tem um jogo a menos ainda. Tem jogo a menos, e o próximo confronto é contra o São direto. Paulo, um grande jogo que estão dizendo aí que é o título, né? É um jogo decisivo, né? Se o Botafogo ganhar, já passa à frente com um jogo a menos ainda, tudo que o Botafogo precisa. E o Vasco empatou em 2-2 com o Figueirense em casa. Pois é, Fábio, é melhor dar por satisfeito, né? Porque vendo que o empate foi só aos 47 do segundo tempo. E acabou que pela primeira vez o Vasco não ganha em casa, né? Contra o time que estava mais ou menos lá também não perdeu, no meio para baixo, também não perdeu. Continua ninguém ganhando do Vasco no Rio de Janeiro. Mas foi um empate 2-2, mas o Vasco mantém a sua terceira colocação, ainda agora na zona da Libertadores. O Cruzeiro está ali na beirolinha. Mas o Vasco ainda continua na terceira colocação com certa tranquilidade. E vale dizer também que tem alguns reforços agora. Celso Roth traz seu 30º volante para o Vasco. Ele quer fazer um time só de volantes, inclusive o goleiro, que agora vem o Xavier, que jogou lá no Israel, Maccabi Haifa. O Luizão também do Cruzeiro vai jogar também, e o Leandro Bonfim, belo reforço também do Palmeiras. 3
3 bons reforços. Exatamente. Vamos ver agora como é que ele vai botar essa quantidade de reforços no time do Vasco. Eu acho que o Xavier, acho que o Vasco não precisava de um volante de mais pegador, assim, igual o Xavier, porque tanto o Andrade quanto o Perdigão são mais de sair jogando, então não tem um cara pegador que o Xavier vai tentar ser, né? Quero ver se ele vai conseguir enfiar 3 volantes ali. Vamos ver como é que ele vai fazer. Com Moraes. Até vai ficar Felinho. vamos ver se vai ficar inchado aquele meio de campo ali. E vamos falar agora da 18ª rodada com os seguintes jogos. O Cruzeiro recebe o Sport. O Fluminense vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. O Náutico recebe o Figueirense. O Botafogo e São Paulo no choque de líderes. O Atlético Paranaense recebe o Flamengo. O Goiás pega o Atlético Mineiro. O Vasco encara o Corinthians. O Grêmio, o América de Natal, Palmeiras Internacional e o Santos encara o Paraná. E neste final de semana tivemos um controverso GP da Hungria, Pedro. É verdade, né? Depois que o Alonso travou a passagem do Hamilton lá nos boxes para a última volta do Hamilton, que acabou não dando tempo, acabou dando sérios problemas, né? Foi punido, caiu para 5 posições no grid, né? Acabou largando em sexto. Aí caiu no colo do Hamilton, sortudinho, mais uma pole. Né? Porque foi meio culpa dele, ele ficou lá segurando na pista para não Mas de qualquer forma foi sorte dele. Sorte. Se ele teve má índole ou não, ele ainda conseguiu uma pole, né? Então ele ainda ganhou. Venceu a corrida, ficou em primeiro com o Kimi Raikkonen em segundo, o Nick Radical da BMW em terceiro, o Alonso chegou na 4ª posição e o Kubica na 5ª posição. O Massa acabou em 13º e o Rubinho em 18º. O carro do Massa estava horrível também, o carro parecia que não andava, estava um ritmo abaixo começou mal, né? Desandou o Massa, né? Tá desandando. Pois é, acontece, né? Agora a nuvenzinha do Raikkonen foi definitivamente pro Massa. O Raikkonen passou ele agora, né? Tá um ponto de vantagem. E agora o problema é que esse embate entre Alonso e o Hamilton acaba ocasionando que o olho gordo das outras equipes, tanto que a Ferrari já está com um check-in de 35 milhões de dólares pelo Hamilton, caso ele queira sair antes do fim do contrato, e acabou que sobra pro Massa, né? Que ele é que é o preterido entre os dois, entre o Kimi Raikkonen e o Massa que está fora numa eventual contratação do Hamilton. E o Alonso também tá cheio de problemas, tá falando que não corre mais, tá flertando com a Renault, sua antiga equipe, tá bem complicado e tá bem polêmica essa Fórmula 1. E diz o jornal esportivo Marca, o espanhol, que o Alonso chegou para falar com o chefão, não, foi o diretor? Ou o Hamilton ou eu. É verdade. E a classificação, o Hamilton está com 80 pontos, seguido do Alonso com 73, o Raikkonen com 60. Como o Vitor disse, o Massa caiu para a 4ª colocação com 59 pontos. E agora falando da Fórmula Indy, que teve um acidente incrível que vocês vão acompanhar agora. E Dário é tocado pelo companheiro e capota por diversas vezes. É difícil se manter atento por 143 voltas, ainda faltavam mais de quase 60. Um descuidozinho é um acidente, né? Agora ele sendo virado pela equipe que ajudou no resgate do piloto. Mas ele saiu em pé no final das contas, consciente pelo visto, né? Sem nenhum ferimento grave, felizmente. Impressionante o acidente, né, Babu? Pois é, o Dario Franchitti deu muita sorte. Primeiro que eu acho que o capacete dele era bem duro, né? Você viu quanto tempo ele ficou arrastando de cabeça para baixo. Quebrou o asfalto. Quebrou o asfalto. Mas é impressionante para ele ter saído andando, né? Mas que bom que tudo ocorreu bem. Não sei, o Neu deve ter feito 3 para ele olhar ali. Andando, conversando, normal. A boa notícia foi o vencedor também, né? O brasileiro Tony Kanaan conseguiu vencer esse problemático também GP de Michigan pela Fórmula Indy. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho do vôlei da seleção feminina, que está conseguindo se recuperar da derrota para Cuba nos Jogos Pan-Americanos, caminhando no Grand Prix, né, Balu? Passou para a próxima fase agora, né? Mas o que eu fico com medo é que se o psicológico delas vai ser afetado de novo numa eventual final, não sei, porque elas têm esse problema, né? Segunda, vai ser, sei lá, uma terceira final agora, e o problema é que vai ficando uma bola de neve, né? Cada vez mais pressão, porque se elas perderem de novo, o que vai acontecendo? Eu acho que tem que afetar o contrário, né? Tem que pressionar essas garotas para, sei lá, segurar a onda, tiver no 24. Fazer a de segurança, assim, o que sabe que vai dar certo, aqui sempre acerta. Chama a Sheila. A segunda fase acontece de sexta a domingo, lá no Japão. O Brasil está no grupo do Japão, da Holanda e do Taiwan. Essa foi mais uma edição do TV Web Esporte. A gente te espera numa próxima conexão. Tá.